Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Capítulo 12, verso de número 14. Nós iremos ler dois textos, 12 e 14, depois 1 Tessalonicenses. 12 e 14 diz assim a Bíblia Sagrada: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vá comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Diz assim a Bíblia Sagrada: para vós confirmar os corações, de sorte que sejais irrepreensível em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Jesus. Eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade de poder estar aqui reunido com os irmãos mais uma noite. Se não me falha a memória, é a quarta vez que eu venho nessa casa de oração. Congrego aqui no Ministério de Madureira, Campo de Mogi das Cruzes, onde eu exerço a função de presbítero, cooperando com o meu pastor e com a igreja, fortalecendo os santos. Meu pastor enviou a paz a essa igreja, a igreja recebe. Amém. Deus abençoe, agradeço a Deus a vida do evangelista Cleito, um amigo de oração, um amigo de Bíblia. Deus continua abençoando os obreiros, o pastor Tiago. Deus continua abençoando o senhor, o ministério, a nossa casa. E obrigado pela oportunidade. Eu tenho consciência que existe muito pessoas melhores do que eu, mas aprove a misericórdia e a graça do Senhor sobre a ouvido das irmãs e mencionar o meu nome. Deus abençoe as irmãs, tá? Todas as irmãs, Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pelo convite. Glória a Jesus. Prometo ser fiel ao tempo, em nome de Jesus. Capítulo 12 de Hebreus, verso de número 14, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A versão de Jerusalém diz assim: façam todo esforço para viver em paz com todos os homens e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Se olharmos o ambiente histórico da segunda metade do século ou do primeiro século, percebemos que Nero tomou posse do trono imperial 54 depois de Cristo. Uma década mais tarde, a perseguição contra os cristãos começaram. Elas duraram mais ou menos depois de 68 depois de Cristo, quando o mesmo Nero comete um suicídio. No período mais ou menos de um ano, em rápida sucessão, Galba, Otto e Vitélio reinaram sobre o Império Romano. Quando chega próximo dos 69 depois de Cristo, Vespasiano, que na época era um general do exército romano, que guardava a cidade de Jerusalém, tornou-se imperador. Ele amava a paz, a estabilidade, era um homem, segundo a história, virtuoso, reto, de caráter, e não perseguia a igreja. Esse reinado durou aproximadamente 10 anos, segundo Eusébio de Cesareia. Ele, depois desse tempo de Vespasiano, Tito, o seu filho, assume o trono 70 depois de Cristo.
tomando o lugar do seu pai. Tito segue o mesmo exemplo dele, gostava de paz, gostava de estabilidade, era um homem reto, era um homem muito tranquilo. Só que diz a história que Tito fica no poder durante 2 anos, aproximadamente 73 depois de Cristo. Domiciano vai começar a tomar o império. Domiciano segue o exemplo de Vespasiano, de Tito, mas isso dura mais ou menos 8 anos. O povo está tranquilo, o povo está estabilizado, não tem perseguição, até porque a maioria das perseguições que acontecem na história da igreja é para que o povo se movimente. A perseguição não é nada ruim, a perseguição é uma forma pedagógica de Deus trabalhar conosco. Percebe que quando Deus fala no capítulo 1, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Deus até permite, Deus fala para o povo, para a igreja, para os 120, ficar em Jerusalém, mas percebe que eles estão acomodados, percebe que eles se acostumaram com o ambiente. Deus então permite a perseguição. A perseguição é para movimentar, a perseguição é uma forma pedagógica de Deus para trabalhar em nós. Só que quando a gente olha para a história, lá em 77 depois de Cristo, percebe que a própria história confirma um declínio do fervor religioso. Ocorre mais frequentemente no período de paz, no período de prosperidade, no período onde a perseguição e a pressão cessou. Percebe que é do ser humano ficar acomodado, ficar mais calmo, quando não tem perseguição, quando não tem luta. Aqui dentro desse contexto, os habitantes a qual o autor aos Hebreus escreve, ele está relatando mais ou menos isso. Ele entra dentro desse ambiente para falar para os irmãos, para encorajar os irmãos, dizer aos irmãos habitantes que estão ali dentro dessa igreja, para eles não pararem, para eles não desistirem. Eles estão muito sossegados, eles estão muito tranquilos. Só que a história mesmo vai dizer que 80 depois de Cristo iniciam a perseguição. É mais ou menos nesse período, que a carta aos Hebreus é escrita. Percebe que a carta aos Hebreus é dividida em 2 partes. Se as irmãs e os irmãos olharem até o capítulo 9, o autor aos Hebreus está falando de um santuário terreno. Esse santuário que é relatado lá em Levítico, lá em Êxodo, também em Números, vai relatar, vai falar do templo, vai falar da organização litúrgica, vai falar de 2 tipos de altar. O primeiro altar, o altar do sacrifício. O segundo altar, o altar do incenso. Só que percebe que lá em Êxodo vai relatar e vai deixar muito bem claro na maquete que o primeiro altar é o do sacrifício, depois é o altar do incenso. Por quê? Porque tem uma simbologia dentro desses 2 altares. Primeiro eu mato, depois eu ofereço. Primeiro eu mato, depois eu ofereço. Por quê? Porque o altar do incenso é o lugar da adoração, é o lugar de levantar orações, é o lugar de a gente oferecer ao Senhor o nosso louvor. Aí o autor então do Êxodo, o próprio Moisés, vai dizer: primeiro precisa passar pelo altar do sacrifício, primeiro precisa morrer, primeiro precisa matar, primeiro precisa esmagar o seu ego, para depois chegar no altar de adoração. Antes de eu e você chegar no altar de adoração, precisamos entender: matar a nós mesmos, matar o nosso ego, aí sim nós vamos conseguir adorar o Senhor. Até o capítulo 9, o autor aos Hebreus vai falar desse terreno, ou deste santuário terreno. Só que quando a gente chega no capítulo 10, glória a Jesus, aleluia, vai falar do sumo sacerdote, o Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você estivesse aqui nessa noite. Ah, se não fosse Jesus na nossa vida, ah, se não fosse o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso que o Salmo 124 é um grito para a igreja: ora, se não fora o Deus de Israel que estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido vivo, teria nos destruído.
querido, se não fosse Deus na tua vida, na minha vida, se não fosse o sangue de Jesus Cristo na tua vida, você nem chegaria a essa casa de oração. Mas o sangue te alcançou, o sangue alcançou a tua casa, o sangue alcançou a tua família. Por isso nós estamos aqui nessa noite. O próprio salmista, no Salmo 124, vai dizer na parte final do capítulo, verso 6, do verso 7, ele inicia dizendo no seu cântico: ora, se não fosse o Deus de Israel que estivesse ao nosso lado. O verso 6, o verso 5, ele apresenta dois inimigos. O primeiro inimigo quer engolir ele vivo porque quer destruir ele. O segundo inimigo é mais ou menos um passarinheiro, a caça do pássaro. Aí o verso de número 6 vai dizer que esse passarinheiro arma uma arapuca, arma uma cilada, faz uma armadilha, coloca semente. E eu fui perguntar para o texto sobre isso, porque o passarinheiro quer pegar esse passarinho, que é a nossa alma, que é eu, que é você que está aqui nessa noite. O passarinheiro ou o caçador, ele não está interessado na carne do pássaro. Lamaia, remide, calaluia. Glória a Deus. Não é a carne que está chamando a atenção do passarinheiro. Aí o texto me respondeu: é que esse passarinheiro não quer comer a carne do pássaro. É o canto que o pássaro nasceu que está incomodando o passarinheiro. Alguns já pegou e por causa desse glória eu vou entregar agora. É por causa do canto do passarinho que está chamando a atenção do passarinheiro. O passarinheiro está com raiva do pássaro porque ele nasceu com canto. Você nasceu com canto, aleluia. Você nasceu com canto nos seus lábios, por isso que o diabo quer armar. Só que o texto mesmo diz, e eu caminho aqui, o texto mesmo diz que o passarinho comeu da isca. Só que o texto diz que o laço quebrou-se. Oh, glória! Aleluia! Deus poderoso. Deus está quebrando o laço no meio dessa igreja. Aleluia! Laços do diabo estão sendo quebrados dentro de casas nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Laços estão sendo quebrados dentro da tua casa. E Deus vai colocar um cântico novo nos seus lábios. Deus poderoso, aleluia. Até o capítulo 10. Quando chega no capítulo 10, ele vai dizer que o acesso agora foi aberto. Poderoso é o O Senhor. véu foi rasgado. Agora nós temos acesso a Deus. Agora a porta da graça se abriu. Glória a Deus, aleluia. A porta da graça está aberta, gente. Glória a Deus, aleluia. A porta da graça está aberta. A porta da graça foi aberta por Jesus Cristo. Só que percebe que esta epístola, esta carta, não é uma carta doutrinária como as outras. Essa carta aqui é uma carta de encorajar os irmãos para não parar na caminhada. Aleluia. E o tema que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava lendo, desde o dia que o Cleito me anunciou, Deus colocou um tema no meu coração. E o tema foi esse, para mim: continue correndo, Jonathan. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Poderoso é o Senhor. Continue correndo, gente. Aleluia! Esse é o tema. Talvez você vai esquecer do meu sermão, mas você vai lembrar desse tema. Porque vai chegar uma hora que a perseguição vai bater na sua porta. Aleluia. Aí Deus me traz aqui para dizer para alguém: continue correndo. Glória a Deus! Aleluia! Deus foi muito claro no meu coração dizendo: continue correndo. Aleluia! Glória a Porque Deus! quando a gente olha para o capítulo 12
a gente vê que há uma orientação dentro do capítulo. Se os irmãos olharem atento, o capítulo 12, ou todo o seu capítulo, a ideia é um contexto de Olimpíada, é o contexto de uma corrida, é o contexto de uma arena, um anfiteatro. A figura no capítulo 12 é de um corredor. Só que percebe que essa ideia do corredor, o capítulo 12 vai deixar muito bem claro, dizendo assim: portanto, nós também, que estamos arrodeados de uma grande nuvem de testemunha. Nuvem, aqui alguns autores vão corroborar com a ideia de espectadores. Testemunhas é no original do Marte, morrer. Só que a ideia do testemunha está apontando para o capítulo de número 11. Porque no capítulo de número 11, o texto mesmo vai dizer no verso 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Pela fé. Fé, aqui a ideia tem dois significados: Cristo dentro de nós e Emmanuel, relacionamento. Relacionamento. Aleluia. Por isso que quando a gente olha para os dois, Abel e Caim, lá no capítulo de número 4, a gente vai perceber que o texto diz assim: e atentou Deus para Abel, e atentou Deus para a oferta de Abel, e atentou Deus para Caim, e atentou Deus para a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus não está olhando o sacrifício, Deus está olhando a vida. É forte, Deus. Deus não está olhando o sacrifício. O sacrifício é importante, mas o mais importante é a obediência. Aleluia. A grande dificuldade do nosso século é que as pessoas querem fazer sacrifícios em público e esquecem da obediência no particular. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que o texto diz que atentou Deus para Abel. Olhou Deus para Abel. Aí o texto diz: pela fé Abel ofereceu. Aí o verso 5 vai dizer: pela fé, relacionamento. Enoque foi transladado. Enoque foi transladado. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Só anda com Deus quem é obediente. Glória a Deus, Pai. Até porque a obediência é uma transliteração do latim, que é bater no ouvido para responder com o coração. Glória. Repito, obediência é uma palavra transliterada do latim, que significa bater no ouvido para responder com o coração. E Deus dizendo para mim e para você: começa a responder com o coração. Glória a Deus. Começa a responder com o coração. Pela fé, o texto mesmo diz: pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac quando foi provado. Lembra de Isaac? Foi pela fé que ele ofereceu. Abraão oferece o teu filho Isaac no altar. Aí o texto diz que Abraão sobe no monte e fala para Isaac: carrega a lenha, Isaac. Abraão está com o cutelo e com o fogo na mão. Isaac está com a lenha. É Abraão ensinando para Isaac: Isaac, não tem fogo se você não carregar a lenha. É Deus. Não tem fogo se não carregar lenha. Verdade, Deus. Só vai ter fogo se tiver lenha. Glória. O próprio profeta Ageu apontou isso, dizendo: a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Só que ele diz: antes de a glória descer, sobe no monte, pega um machado. Não pega qualquer machado, corta a madeira, desce lá e refaz a minha casa. Aleluia. Porque é um grande perigo. Se o machado tiver cego, o esforço é maior. Aleluia, Senhor. É Deus. O machado está cego, é muito esforço. É
Só que quando o machado está na posição, ele corta de maneira certa. Glória. Não preciso pedir para vocês dar glória. O machado está cortando de maneira certa para vocês. Aleluia. Só que o Deus diz assim, ó, e o machado não pode soltar. Deuteronômio vai dizer isso. Se o machado soltar, você vai ferir o seu companheiro. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Cuidado com o machado que você carrega. Oh, aleluia. Porque você pode matar o seu irmão do lado. Poderoso. Essa noite é noite de nós afiarmos o nosso machado, Glória a Deus. para que de fato levamos a lenha certa para o nosso culto. Aleluia. Por isso que pela fé Abraão oferece o seu filho Isaque. Pela fé Isaque abençoou Jacó. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou seus filhos. 23. Pela fé Moisés, nascido, foi escondido durante 3 dias. Pela fé, 24, pela fé Moisés, já grande, recusou de ser chamado filho de Faraó. 29, pela fé o mar vermelho se abriu. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo os espias. Aleluia, Senhor. Percebe então que quando fala de testemunha está falando dos mártires. Se Abel conseguiu oferecer, eu também consigo. Se Enoque conseguiu andar, eu também consigo andar. Aleluia. Se Abraão ofereceu, eu também consigo oferecer. Glória. Se Isaac ofereceu, eu também consigo oferecer. Aleluia. Essa é a ideia. Eu vou pisar onde eles pisaram. E o único caminho para a glória descer é o caminho da santidade. Aleluia. Por isso que o capítulo 2 começa dizendo: gente, vocês estão numa corrida. Deus poderoso. Testemunha é mártir quem morreu. E nuvem espectadores. Em Atenas era aproximadamente 42 quilômetros. Os espectadores sempre vai ter 3 grupos dentro de uma arquibancada. O primeiro é aquele que te incentiva. Aleluia, Senhor. Quem está comigo diz amém. Amém. O primeiro é aquele que te incentiva. Vai, Glória a Deus. você vai chegar. Aleluia. Você vai conseguir. Vai, não para. Vai. Não para, continua orando. Sempre aquele. Vamos de novo. Vamos para o culto de novo. Glória a Deus. Vamos para a oração de novo. Deus poderoso. Lamar, eu estou sentindo a graça aqui. É uma virtude de Deus aqui, gente. Eu estou me controlando, mas é uma virtude de Deus descendo nesse ambiente. Há um reforço espiritual sobre a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Há um reforço de Deus sobre a tua vida nessa noite. Tem aqueles que dizem: continua, vamos de novo para o culto. Aleluia. Vamos de novo. Vamos orar de novo. Poderoso, Senhor. Vamos ler de novo. Já percebeu que tem esses amigos perto de nós? Vamos de novo para o culto, amiga. Amigo, você não pode perder o culto. Hoje a palavra vai falar conosco. Aleluia. Só que você está correndo. Aí tem uma segunda classe de pessoas, que é aquele que olha e diz: para que ir para o culto de novo? Verdade, Senhor. Aleluia. De novo no culto? É Deus. De novo no culto? Verdade, Senhor. Fala, Senhor. Mas de novo na campanha? Mas de novo no culto de novo? Aí eles dizem: mas não acontece nada e você está de novo lá? Deus, Pai. Aleluia. De novo? Santo é o seu nome, Senhor. Aí tem aquela terceira classe de pessoa que acredito que vocês assistiram. Sempre vai ter um. Toma um pouco d'água e continua correndo. Aleluia. Hoje o Espírito Santo de Deus prega nos meus lábios. Glória E a quando eu Deus. dizer para a alma de alguém nessa noite, Glória a Deus. a água que desce do trono de Deus vai fazer Glória a você Deus. continuar correndo. Aleluia. Se o diabo pensou que você ia parar, você não vai parar, porque uma água desceu neste Glória a ambiente sobre a tua vida. Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sempre aquele no meio do caminho que oferece água para nós. Toma um pouco d'água. E só pode dar quem tem. Verdade. O próprio apóstolo Paulo diz: eu recebi do Senhor. Ele só recebeu porque ele estava na presença do Senhor. Verdade, Deus. Eu só posso dar o que eu tenho. Aleluia, Senhor. Capítulo 3 de Atos vai dizer que dois amigos estão subindo para a oração. E aquele homem esperava uma moeda, um ouro. Aí Pedro e João diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu quero dar com você, para você. Glória, aleluia. Levanta e anda. Aleluia. Será que você pode me ajudar a pregar? Olhar para essa Glória pessoa que está a do Deus. seu lado. É a única vez que eu vou pedir. Diz para ela, continue correndo. Continue correndo. Oh, glória. Stephanie, continue correndo. Oh, glória. Por quê? Porque à medida que você está correndo, tem gente olhando. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Tem gente olhando você correr. Lembra do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos? Faz a fogueira. Levanta a fogueira, Paulo. Meu Deus, é forte. Aleluia. Faz de graveto. De graveto em graveto a gente acende o fogo. É forte, Deus. Acende a fogueira. Quando Paulo pega uma vibra, morde ele. Aí o texto diz que os bárbaros ficam de braço cruzado. Esperando ele morrer. Vai morrer, É. vai morrer, vai morrer, vai morrer. Só que Paulo é espiritual. Por quê? Porque quem é carnal discerne as coisas da carne. Quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Paulo pega a cobra e joga no fogo. Nessa noite o veneno da cobra joga ele no fogo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente olhando para nós correr. Aí o texto mesmo diz assim, ó: deixemos todo embaraço, precisamos deixar de lado. Por quê? Porque na Grécia antiga, os escravos eram livres para poder correr com as pessoas que estavam correndo. Só que os donos dos escravos faziam o quê? Pegavam algumas pérolas, correntes, no meio da arquibancada, para oferecer para os escravos. Essa pérola chamava atenção, era valiosa. Os escravos estão correndo, gente. Na medida que eles estão correndo, as pérolas e as correntes dos donos deles, eles estão oferecendo. Por quê? Porque qual é a ideia da pérola? É pegar essa corrente e amarrar ela nos pés. Só que se o corredor pega essa pérola e amarra nos tornozelos, se ele está correndo, essa pérola está fazendo barulho, ele vai olhar para frente ou vai olhar para baixo? A ideia é essa. A ideia do adversário é tirar a tua atenção. É verdade, Deus. A ideia do adversário é te distrair na caminhada. Compromisso com coisas pequenas gera quedas grandes. Verdade, Jesus. A ideia é pegar as pérolas, amarrar no tornozelo, só que à medida que eles correm, eles estão olhando para baixo, e isso vai fazer eles tropeçarem. Só que se eles tropeçarem, outros tropeçam. Você não pode tropeçar. Glória! Você e eu está proibido de tropeçar na caminhada. Aleluia! Tem gente que está vindo atrás, eu vou te mostrar no texto. Tem gente que está vindo atrás, se você parar. É, Jesus, meu Deus. Você não pode parar na caminhada. Glória! Aleluia! Você está proibido de parar. Aleluia.
Mamão, coquinha, selvi. Forque me de calamaia. Está correndo. A ideia é fazer tropeçar. A ideia é fazer eles caírem. Todo embaraço. E o pecado que estão de perto nos rodeia. A ideia aqui, pecado não é mencionado. Provavelmente é uma conjectura de alguns autores, alguns teólogos vão corroborar com a ideia da incredulidade. Ou a incredulidade é a falta de fé. Se não tem fé, não tem relacionamento. Porque é impossível agradar a Deus sem Fé. relacionamento. Jesus. Fé. Possivelmente seria isso. Possivelmente seria essa ideia. Já estou caminhando para o final. Pecado aqui é aquele inimigo escondido que está olhando de longe. Lembra do passarinheiro, do pássaro do Salmo 124? Depois você lê na tua casa o Salmo completo. A ideia aqui de pecado é a ideia do inimigo, o pecado que está escondido. Lembra de Caim? O pecado já as portas, cabe você dominar. A ideia ali é algo mais forte do que ele tentando dominar ele, está escondido, torcendo para a sua queda. É, Deus. Torcendo para você parar, torcendo para você desistir. É, Jesus. Mas nessa noite Deus prega na minha boca para dizer para alguém: você não vai desistir, Eu creio. você não vai parar. Eu vim te encorajar nessa noite. Eu sou um remetente de Deus para um destinatário chamado igreja, que é você. Eu quero ser um carteiro espiritual para dizer: se você entender isso, para mim basta. Você não vai desistir na caminhada. Continua correndo. Aleluia. Aí diz que a corrida tem começo, meio e fim. Só que quem começa bem não quer dizer que vai. Oh, aleluia, Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Começou bem, continua bem. A ideia do texto é: continua correndo. É o mesmo fervor lá de trás. É, Deus. Glória a Deus. Os métodos mudam, gente. Os princípios não. Verdade. Ainda para arrancar demônio na oração e no jejum, sim. Oh, Ainda glória. para arrancar casca de demônio do joelho dobrado, jejum, santificação. Verdade, Deus. Demônio não vai sair se eu saltar, voar no meio da igreja, não. Ele vai sair se eu tiver uma vida com Deus. Aleluia. E Deus está chamando a igreja com a verdadeira santidade. Glória a Deus. Santidade é essa que começa dentro do coração. Porque a ideia do capítulo, começo, meio e fim, começou bem. Por quê? Porque o que eu faço no meio é determinante para eu chegar no fim. Grave isso em nome de Jesus Cristo. A manutenção do meu é importante para eu chegar no fim. Verdade. É Deus dizendo para nós nessa noite: deixa de lado tudo que está atrapalhando. Aleluia. Corta tudo que está atrapalhando. Glória a Joga Deus. por terra toda distração. Se possível, quebra então o celular, o WhatsApp, o que você quiser, mas deixa de lado. Oh, glória. Meio é determinante. Acontece uma tempestade dentro do barco. Jesus falou: a gente vai chegar do outro lado. O texto vai dizer assim, ó, que no meio do caminho a tempestade tentou entrar no barco. O texto diz assim, ó, e os discípulos pularam do barco. Sim ou não? Não. Não. O texto diz que eles não pulam do barco. Até sabiam nadar, mas não poderiam pular do barco. Por quê? Porque quem está dentro do barco é maior do que a tempestade que está Oh, acontecendo. glória. Isso é pronto, ó. Aleluia. Mas veja que eles vão chegar. Só que o que determinou de eles chegarem é o que ele fez no meio. Verdade. E o texto diz: aproximou-se de Jesus e clamou. Aleluia. Clamou a minha oração. É que eu e você às vezes esquecemos da oração. É Deus. A oração tem poder de nos fortalecer. A oração tem poder de nos levantar. A oração ainda é um pilar da igreja para avivar ela. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso é o Senhor, Pai, aleluia. Santo Deus. Só que o verso 2 vai
uma carreira proposta, o verso 2 vai dizer assim, olhai, verso 2 do capítulo 2, olhai, já vou para o verso 12 para caminhar para o verso 14, já vou para o final. Verso 12 diz assim, ó, capítulo 12, 2, diz assim, ó, olhai para o irmão que está do lado. Não está isso no texto. Glória a Deus, aleluia. Se a ideia é de corrida, na corrida tem alguns que vão se cansar, aí é permitido ele parar para beber um pouco de água. Só que o verso 2 é assim, ó, olhai para Jesus. Aleluia. Às vezes nós olhamos muito para as pessoas do nosso lado e esquecemos de olhar para o principal, Jesus. Aleluia. O original está dizendo assim, ó, deixai os vossos olhos fixos em Jesus. Se eu e você ficar com olhos fixos em Jesus, não há feitiço, não há macumba, não há obra do inferno, não há feitiçaria que para um crente que está com os olhos fixos em Jesus. E o próprio Jesus falou para Pedro, Pedro, fica tranquilo, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Glória a Deus. A igreja vai continuar avançando. Percebe que ele diz, olha para Jesus. Glória a Deus. Até o verso 5, o verso 4, a ideia é de olhar para Jesus, o sumo sacerdote. Do verso 5 ao verso 11, a ideia de uma disciplina, uma correção para participar. Essa correção, essa disciplina é pedagógica para eles participarem da santidade de Deus. Verdade. Aí o verso 12, portanto, tornai e levantar as mãos cansadas. As mãos estão cansadas, mas você precisa levantar ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem lembra de Moisés? É Deus. A mão cansou, mas sempre tem aquele que segura do lado e fala, você não pode deixar sua mão baixar, porque se sua mão ficar levantada, você vence a guerra. Levanta a tua mão lá na sua casa. Verdade, Deus. Glória a Deus. Levanta a tua mão lá no teu trabalho. Você tem autoridade de Deus. Levanta a tua mão na tua rua que você mora. Levanta a tua mão, faça como eu, pentecostal, meu doido mesmo. Quando eu vejo despacho, levanta a mão e fala, Deus, repreenda todo esse mal, esse feitiço, essa obra do inferno. Glória a Deus. Aleluia. Levantai as mãos e os joelhos que estão desconjuntados, a mão cansada. E o joelho, a ideia aqui é relacionamento de novo. Glória a Deus, aleluia. Relacionamento de novo, gente. Glória a Deus, aleluia. Se possível, faça como eu. Quando eu li esse texto, eu falei, Deus, me converte de novo. Quando eu li esse texto, eu falei para Deus, Deus, eu tenho que te aceitar de novo. Aleluia. Nós precisamos fazer o nosso coração acender de novo. Eu falei, Deus, queima de novo meu coração. Aleluia, Deus. Deus, aleluia. O cansaço vem, gente. A luta vai bater, a perseguição nem se fala. Mas eu e você está proibido de parar na caminhada. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele mesmo diz no verso 13, fazer as veredas direitas para os nossos pés, para o que manqueja. Não se desvie, inteiramente seja sarado. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. À medida que você anda na caminhada, quem está vindo atrás está sendo sarado. Aleluia, Deus. À medida que você anda com Deus, quem está vindo atrás está sendo sarado. A ideia do texto é quem está vindo atrás vai ser sarado. Aleluia. O que isso quer dizer, presbítero Jonathan? A sua casa vai ser sarada. Aleluia. A sua família vai ser sarada. O seu casamento vai ser sarado. Eu vou profetizar, sua vida financeira vai ser sarada sim. Esse demônio vai sair do meio do nosso caminho. Glória a Deus. Verso 14 termina o seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Quando falamos de santificação, estamos falando de santidade, que é uma conexão com a santificação.
Temos em mente então a relação externa como uma qualidade subjetiva interna. Deus, Ele usa como instrumento externo a palavra de Deus, e o interno que é a fé dedicada à palavra do Senhor. No Antigo Testamento, a ideia de santidade e santificação no original é Kadesh, que significa ser santo, ter a ideia básica de separação. Quando a gente chega no Novo Testamento, é ágios. Tradução esta da Septuaginta como santificar, separar, dedicar. Sem santidade não tem vitalidade espiritual. Tenho alguns minutos e termino. Sem santidade não tem comunhão com a Trindade. Meu Deus. Sem santidade não temos comunhão com a irmandade. Grave isso em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sem santidade não tem vitalidade espiritual. Sem santidade nós não temos comunhão com a Trindade. Sem santidade nós não temos comunhão com a irmandade. O autor da santificação é Deus. É Deus que santifica. Capítulo 5, verso 23, o Deus de paz vos santifique, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Começa no espírito, passa na alma, termina no corpo. A verdadeira santidade começa no espírito, passa pela alma, vontade, desejo, paixões, e termina no corpo. Por isso que capítulo 3 da 1 Tessalonicenses, verso 3, vai dizer, diz que precisamos que sejamos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Se nós não se santificar, nós não iremos chegar. Não tem crescimento sem santificação. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite santifique e coloque dentro de nós um temor santo, para poder oferecer sempre o melhor para o Senhor. Sem santidade nós não iremos conseguir chegar. Só que entenda, santidade, santificação é um processo. E todo o processo é doloroso. Todo o processo exige renúncia. Você e eu vamos ter que abrir mão de muita coisa. Verdade. Porque a porta continua estreita. Glória a Deus. E para entrar nessa porta, Lucas vai dizer, porfiai a vossa porta. Com muito esforço. Não tem como entrar de qualquer jeito. Verdade, Deus. Essa é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.